Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. Hoje nós iremos falar o que fazer durante a quarentena. Hoje, no nosso Papo de Graça, nós iremos dar algumas indicações de leituras e também algumas atividades que você pode realizar durante esse período de quarentena que nós estamos passando. A primeira dica é uma leitura simplificada. Quando nós falamos de leitura, muitas das vezes alguém vem dizer assim, mas a primeira leitura que tem que ser feita é da Bíblia Sagrada. Sim, correto. Só que, como esse canal é um canal mais voltado para o lado cristão e o grupo-alvo são os cristãos, né? A grande maioria já são doutrinados a fazer a sua leitura matinal das Escrituras. Não importa se seja na quarentena ou fora da quarentena, a leitura das Escrituras sempre foi uma ferramenta fundamental para a edificação da nossa fé. Então, por conta disso, nós vamos começar com leituras um pouco mais diferenciadas, tá bom? Mas lembrando que as Escrituras é uma leitura que você tem que fazer matinamente, todos os dias, sem nenhuma interrupção, tá certo? Mas a primeira dica, uma leitura simplificada, eu quero te orientar durante esta quarentena que nós estamos passando. Na verdade, estamos quase no final da quarentena, mas mesmo assim eu quero te orientar uma leitura da sua revista da Escola Bíblica Dominical, da sua EBD, que você tem na sua igreja, certo? Não importa qual seja a editora, mas você pode utilizar essa revista da EBD para você ter um estudo mais pedagógico, de orientação pedagógica, onde várias delas têm temas diferenciados. Por exemplo, a que eu tenho em minhas mãos, a editora Betel, o tema dela é Salmos, uma referência para adoração e para a vida e a oração cristã, certo? Então tem vários temas, tem temas sobre a ética cristã, tem temas sobre a cristologia, tem temas apologéticos, então tem vários temas de uma forma mais pedagógica, didática. Você pode estar utilizando as 13 lições da EBD para você poder fortalecer a sua fé durante esse tempo de quarentena, certo? Durante esse momento que você está dentro do recinto da sua residência, e você pode estar fazendo essa leitura todos os dias, escolhendo aqui um capítulo e estudando juntamente com as Escrituras, tá bom? A revista da EBD, que nós somos da Assembleia de Deus, mas tem revista de todos os tipos de denominações diferenciadas, mas da EBD, da Assembleia de Deus, eles dão uma orientação como se fosse um culto, né? Você tem a orientação da oração no início, você tem a orientação do hino, da harpa cristã, você tem a orientação da leitura em classe, que é o texto base, né? O texto áureo da revista. E depois daí a revista, o estudo, é dividido em 3 capítulos, e dentro desses capítulos tem a divisão dos seus subtemas, que são as orientações que o editor, o escritor da revista também entrega, certo? Se você tem a possibilidade de adquirir a revista de um professor, ela também vem com algumas coisas acrescentadas a mais do que a dos alunos, certo? A do professor vem, em algumas revistas, como a da CPAD, vem um subsídio teológico, né, que é esses que é diferenciado, a corzinha que é azul, tá bom? E outros são alguma orientação bibliográfica. Então, na revista do professor tem algo a mais do que da revista do aluno, tá certo? Então, para você começar a sua leitura, você que não tem muito costume com a leitura, você que não tem, vamos dizer assim, muita paciência de estar lendo alguma coisa muito grande, você que só lê praticamente as mensagens que está nas redes sociais, né, os 149 caracteres, né, os 140 caracteres que está nas redes sociais, você pode estar utilizando a revista da EBD, não importa qual seja a sua denominação, e fazendo uma leitura simplificada. Por que simplificada? Porque é uma leitura rápida, uma leitura que não vai demorar mais do que 30 minutos, você fazendo uma leitura correta, uma leitura pausivamente, querendo entender aquilo que o autor está passando, e o conteúdo dela é um conteúdo muito bom, profundo, mas também ao mesmo tempo um conteúdo mais popular, onde você pode estar entendendo a orientação que o autor da EBD está querendo lhe passar, tá bom? Então, fique com uma leitura simplificada. A segunda indicação que eu quero te dar para você ler durante esse princípio de quarentena, ou esse momento de quarentena, é uma leitura devocional, certo? A leitura devocional, ela tem
como por objetivo trazer uma mensagem onde possa orientar ou edificar a tua fé, tá bom? Então as leituras devocionais, muitas pessoas utilizam, vamos dizer assim, aquela leitura do pão diário, né, que é o mais conhecido de todos, que todo ano você tem um pão diário diferenciado, com meditações, com princípio de oração, com textos bíblicos, né? Como tem outros autores, tem também uma leitura devocional que você pode encontrar com o Eugene Peterson, com o Hernandes Dias Lopes, com o Charles Swindoll, com a W. Toze, com o Charles Spurgeon. Vários outros autores eles já têm integrado um livro como sendo a leitura devocional, né? Uma leitura para o ano inteiro. E ainda mais tem também aquele sistema, aquele plano de leitura das escrituras, que tem uns que é de 6 meses e tem outros que é durante um ano, tá bom? Mas o que é uma leitura devocional? É algo que você escolhe, um trecho de um livro que você escolhe, para poder você alimentar a sua fé. Tem algumas pessoas que fazem essa leitura devocional logo de manhã cedo, antes de tomar o seu café ou durante o café. E tem outras pessoas que escolhem o seu momento devocional ao meio-dia e outras que escolhem o seu momento devocional antes do seu acolhimento, dentro do seu recinto, né? Antes do descanso noturno. Então não importa qual seja o horário, não importa qual seja a hora, o importante é que essa leitura devocional, que é um pouco mais longa do que a leitura simplificada, ela possa ter um direcionamento organizado na tua vida. Devocional tem que ser todos os dias, de domingo a domingo, sem ter um momento de descanso, ou seja, sem ter uma falha de dias. Todos os dias você tem que escolher aquele horário que fica melhor para você, para que você possa ler esse devocional juntamente com as escrituras do lado e você possa se alimentar, tá certo? Eu tenho um livro aqui em minhas mãos, não estou indicando o livro, não é um review de livro, mas eu tenho um livro nas minhas mãos de um autor chamado Max Lucado, um autor muito bom, que na sua grande maioria dos seus livros são livros devocionais, que traz um cunho devocional, uma orientação mais didática, uma orientação mais sobre a graça, uma orientação mais sobre a sua vida cotidiana. E o livro que eu tenho em minhas mãos, da editora Thomas Nelson, é Derrubando Golias. Derrubando Golias, ele é um livro que eu trato como uma leitura devocional, mas na verdade ele é um livro mais de estudo, ele é uma exposição. Max Lucado aqui faz uma exposição daquele relato tão famoso que é da briga entre o pequeno Davi com o gigante Golias, né? Essa metáfora que é usada em quase todo momento da nossa vida, né? Quando você assiste uma partida de futebol onde um time pequeno vence de um time grande, né? Dentro do linguajar do futebol deu zebra, mas dentro do linguajar mundial foi que o pequeno ganhou do grande, o Davi ganhou de Golias, né? Aquele time pequeno que não tinha história ganhou de um time grande. Então essa metáfora está dentro da nossa vida. E só que Max Lucado, ele que tem uma escrita muito popular, é uma escrita muito fácil de você entender, mas ao mesmo tempo tem um ensinamento profundo, ele traz uma exposição muito grande, muito interessante sobre essa história da batalha entre Davi e Golias, né? Então você pode utilizar esse livro, como outros, de Max Lucado e também de outros autores que eu já falei aqui, tendo uma leitura devocional durante o seu dia, né? Esse livro eu já utilizei para tirar uma mensagem, para pregar em um sermão ali em nossa sede, e eu indico também que você faça essa leitura de devocionais durante esse momento de quarentena. Indicação de leitura durante a quarentena, eu quero que eu quero te indicar um estudo da Bíblia Sagrada, né? Principalmente o estudo dos Evangelhos. Uma orientação que eu te dou é que você estude bastante, que você se preencha de conhecimento sobre os Evangelhos. Não adianta você querer começar a leitura das Escrituras, você que é novo convertido, começar lá pelo livro de Gênesis e terminar lá em Apocalipse. Eu vejo bastante pessoas se gloriando, dizendo que já leu as Escrituras mais de 50 vezes, de Gênesis a Apocalipse, que já fez isso tudo, mas não importa uma leitura, tem que ter um estudo por dentro dela. Não estou falando de estudo acadêmico, estou falando de uma leitura mais apurada, de um conhecimento mais preciso. Por quê? Uma coisa você tem que entender, Jesus ele é a chave hermenêutica de toda a Bíblia Sagrada.
certo? Se você conhecer a história sobre Jesus, você vai conseguir interpretar as escrituras com bastante clareza e não vai correr o risco de cair em alguma contradição ou até mesmo criar algum tipo de heresia que possa trazer um choque dentro da denominação que você está participando, tá bom? Então, para dar essa orientação sobre os estudos da Bíblia Sagrada, precisamente nos Evangelhos, eu trouxe aqui 3 comentários bíblicos, tá bom? Que é para você utilizar. 3 comentários bíblicos, você pode utilizar vários outros, mas eu trouxe aqui numa sequência de comentários que eu utilizo, que eu já conheço. Mas temos vários comentários bíblicos na língua portuguesa, de vários autores diferenciados, de vários tipos de leitura, que você pode utilizar nesse momento de estudo da Bíblia, tá certo? Mas eu trouxe aqui um dos comentários que faz parte de uma grande coleção que é conhecida no Brasil todo, né, que é uma coleção de comentário expositivo da editora Agnus, do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu estou aqui com um comentário do Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, tá bom? O comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, ele é muito bom porque ele pode te trazer um conhecimento mais preciso das escrituras. Hernandes, ele gosta de trabalhar muito com tópico e subtópico, né? Se você pegar, por exemplo, aqui o capítulo de número 8 de Mateus, se você pegar o capítulo 8 de Mateus, Hernandes vai dar um tema que é o seguinte: a cura da sogra de Pedro. Então ele vai pegar esse tema do capítulo 8 de Mateus, ele vai trabalhar o versículo 14 e 15 e vai dar o subtema, né? Ele vai dizer, Jesus vai à casa de Pedro, Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus é servido pela sogra de Pedro. Então ele vai dando esses temas e dentro desses temas ele vai dando outro subtema e vai expondo o texto de uma forma onde você consegue entender, onde você consegue fazer um estudo apurado dos evangelhos. Então, se você pegar, por exemplo, o capítulo 1 de Mateus e você ler o verso do 1 até o verso de número 18, você corre para dentro de um comentário bíblico, não importa qual seja ele, certo? Mas eu estou utilizando o Hernandes. Você corre para o comentário do Hernandes e vai no capítulo 1 e começa a ler do versículo 1 até o 18 aquilo que o Hernandes está expondo, ou qualquer outro autor que esteja expondo. Então aí você está fazendo um estudo das escrituras. Então você aproveita esse momento de quarentena e faz esse estudo apurado das escrituras. O Hernandes, ele tem uma escrita muito clara e pedagógica e também expositiva, mas também ele é profundo naquilo que ele está falando, é um grande teólogo, né? Só que o Hernandes, ele trabalha numa área mais popular. Ele quer expor o texto mais como se fosse uma mensagem bíblica. Por exemplo, se você pegar um vídeo do Hernandes Dias Lopes pregando sobre Romanos capítulo 1 e você pegar o comentário de Romanos do Hernandes e você ler o comentário, capítulo 1, versículo do 1 até o 10, você lê o versículo do 1 até o 10, depois você correr e assistir o vídeo dessa exposição do capítulo 1 de Romanos, do Hernandes, do 1 até o 10, você vai ver que é quase como se ele estivesse lendo o comentário que ele escreveu, porque ele não escreve um comentário acadêmico com coisas diferenciadas, trazendo o significado de texto do original, essas coisas não. Ele escreve expondo, como se fosse uma mensagem, né? Como se você tivesse aqui mais ou menos mais de 800 páginas só de mensagens do Evangelho de Mateus, exposta pelo grande pregador, pastor, doutor Hernandes Dias Lopes, tá bom? Mas também eu tenho aqui o comentário expositivo da editora Vida. Por que eu trouxe esse comentário da editora Vida? Ele é um comentário mais voltado para pregadores, professores da escola bíblica dominical, onde você pode aproveitar e planejar as suas aulas, mesmo que tenha algumas EBD que estão paradas física, mas tem outras que estão sendo utilizadas virtualmente. Você pode utilizar esses livros, né, que são da editora Vida Nova, e você pode fazer o seu plano de aula, ou você pode fazer o seu plano de leitura, porque eles são bastante didáticos. Além de ter algumas informações precisas daquilo que o texto necessita, eles trabalham muito com figuras, com ilustrações. Então isso abre a mente da pessoa de uma forma muito grande, porque você vai ver
aquela exposição do texto e também vai ter um conhecimento da área onde aquele autor está expondo aquele texto, tá certo? E aqui eu tenho do Evangelho de Marcos, que é sobre os evangelhos, que eu estou indicando para você estudar os evangelhos, tá bom? E o segundo livro, ou o terceiro livro, na verdade, que eu tenho em minhas mãos, esse é um livro mais profundo, é um livro mais acadêmico, é um livro mais teológico, tá certo? Que é o livro do D.A. Carson, que é o comentário de Mateus, que é da editora Vida Nova, mas que recebe o selo da Publicações Shed. Esse comentário, essa série de comentários, já tem 5 comentários, sendo 4 dos Evangelhos e 1 do Antigo Testamento, que é o de Isaías. O último que foi lançado agora é o de Lucas, o comentário de Lucas. Então nós já temos Mateus, Marcos, João e Lucas, que foi o último a ser lançado. Então esse comentário ele tem uma visão mais acadêmica do texto. E aqui sim, ele vai mostrar o significado de algumas palavras no original, ele vai mostrar o sentido que os pais da igreja falaram sobre esse texto, ele vai trabalhar sobre a temática teológica, seja ela da pneumatologia ou seja ela da escatologia, dentro daquele texto dos evangelhos. Então esse daqui é uma leitura mais apurada, é uma leitura mais que você pode fazer mais precisa, mas o importante de tudo é que você está conhecendo os evangelhos. Então, estude os evangelhos no maior recurso que você puder, tá certo? Como eu já falei, existem outros comentários que você pode escolher. Não estou indicando autores e nem livros. Eu estou indicando um estudo sobre os evangelhos nesse momento de quarta indicação para você ler ou para você se edificar nessa quarentena é o estudo ou uma leitura de uma biografia, tá certo? O que é uma leitura de uma biografia? A biografia relata a história de um personagem, seja esse personagem bíblico, ou seja esse personagem social, alguém que teve uma influência política, alguém que teve uma influência religiosa, não importa qual seja a área. O importante é que você escolha uma biografia de uma pessoa que apresente para você um interesse. Não adianta escolher qualquer biografia, tá bom? Você tem que escolher uma que te traga interesse e que esse interesse impulsione você uma vontade de ler até o final, do começo ao fim. Então existe várias biografias, existem biografias que tem 200 páginas, existe biografia que tem 400, como existe biografia que tem mais de 1000 páginas, né? Tem umas que são escritas por autores e tem outras que são sua autobiografia escrita pela pessoa mesmo, né, o personagem principal, ou então foi ditada por um repórter, mas através de um relato do personagem principal que está englobado dentro dessa biografia. Mas levando mais para o nosso lado cristão, eu trouxe aqui 2 livros do pastor Charles Swindoll. É uma série de livros chamado Heróis da Fé, que essa série de livros vai trazer uma biografia, na verdade uma biografia de estudo sobre a vida desses personagens. Eu tenho aqui em minhas mãos, eu escolhi 2, né, um personagem que fez a diferença no Antigo Testamento e o outro que fez no Novo Testamento. Do Antigo Testamento, né, entre outros, vários fizeram a diferença, mas um dos mais conhecidos, tá certo? Eu trouxe aqui o de Moisés, certo? De Moisés, a biografia de Moisés. Ele vai falar que Moisés é um homem dedicado e generoso. Esse é o subtema da sua biografia, que tem mais de 422 páginas, onde ele vai trazer um estudo apurado dos textos que faz relatos sobre Moisés, principalmente do texto do Êxodo, também vai demonstrar algumas coisas de Números e também algumas particularidades de Deuteronômio, tá certo? Mas ele vai pegar desde o nascimento de Moisés e vai levar até o dia em que Moisés teve o seu último passo aqui na Terra. O segundo é um dos personagens que marcou toda a história e marca até o dia de hoje, que é sobre Jesus. Charles Swindoll, né, sobre Jesus, o maior de todos. Como eu estou te indicando, como eu te indiquei, você estudar os evangelhos, então seria interessante você que está estudando os evangelhos também ler a biografia sobre Jesus de Charles Swindoll. Ele vai trazer uma biografia muito didática. A escrita de Swindoll é uma escrita muito clara, mas ao mesmo tempo profunda nas suas argumentações. Ele vai pegar desde a promessa
da criança, do seu nascimento, até o dia da sua ressurreição, né? Até o dia que ele ressurge de dentro de uma tumba, onde ele aparece para os seus, onde ele aparece para os 11, né? Porque Judas já não está no meio deles, aparece para os 11, aparece para mais 500 pessoas, aparece para as mulheres também, principalmente Maria Madalena, entre outras, que foram até o sepulcro naquela noite, no domingo de manhã, bem cedo, né? Como disse João, ainda de madrugada, bem escuro, tá certo? Então essa é a leitura da biografia. A biografia, ela vai te trazer uma orientação da vida, ela vai te dar aplicações de vida, ela vai te dar ensinamentos cotidianos que você pode utilizar. Já na questão desses dois livros que eu estou indicando aqui, é uma biografia mais de estudo, onde você vai estudar mais profundamente a vida dos personagens. Charles Swindoll, ele tem vários outros, né? São 9 livros, ele vai falar de Paulo, de Moisés, de Esté, de José, né? De Abraão, vai falar de Jesus, o próprio Cristo que nós temos aqui, de Davi, entre outros, que são 9 livros da série Heróis da Fé, da editora Mundo Cristão, tá bom? Thomas Nelson também está lançando essa série de comentários. A capa é diferenciada, mas é o mesmo. E última indicação que você pode fazer para edificar sua fé durante essa quarentena é o estudo de uma teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? A teologia sistemática, ela é uma forma de você estudar as doutrinas sistematicamente, né? De você começar, tem algumas que começam pela questão da edificação da palavra, outras começam pelo pecado original, e por aí vai, não importa, mas é uma globalização das doutrinas. Aí você vai ter a escatologia, você vai ter a pneumatologia, você vai ter a bibliografia, entre outras doutrinas que está em volta da questão cristã, né? Não importa qual seja a sua denominação, né? Cada denominação tem a sua teologia sistemática. Eu trouxe um aqui para dar de exemplo, tá bom? De exemplo, mas tem várias outras teologias sistemáticas, tanto de cunho reformada, como de cunho mais batista, que é essa daqui, como de cunho mais pentecostal, outras de cunho mais carismática, outras católicas. Então tem várias teologias sistemáticas, só que todas elas estão englobadas em uma sistematização das doutrinas principais da fé, que você pode estar aprendendo, né? Então você que já tem uma leitura mais concisa, você que já tem um costume, você que é um estudante, você que é um pregador, você que é um pastor, você que é um estudioso das religiões, você pode estar adquirindo uma teologia para você estudar durante essa quarentena. A que eu tenho em minhas mãos é do Dr. Arne Gluden, a Teologia Sistemática Alcance de Todos, é um dos lançamentos da editora Thomas Nelson. Não é a mesma teologia sistemática que o Gluden lançou, aquela azul, que é mais extensiva, né? Que é mais de quase 2.000 páginas. Essa daqui é o alcance de todos, porque é uma linguagem mais clara, uma linguagem mais concisa, uma linguagem mais onde o estudante pode aprender, aonde um cristão comum pode também entender as suas principais doutrinas, né? Dentro dessa teologia ele vai falar sobre a palavra de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro. Então, se você utilizar uma teologia sistemática, você vai conseguir ter um conhecimento mais preciso da fé, daquilo que você está proclamando, você vai ter um preparo mais conciso, você vai conseguir trazer indicações mais precisas no seu sermão, as suas doutrinas vão ficar diferenciadas, você não vai cair, como disse o apóstolo Paulo, em ventos de falsas doutrinas, né? Você não vai criar comichões nos seus ouvidos quando você se prepara tendo a leitura mais precisa das doutrina cristã, da nossa fé cristã. Então você pode utilizar as teologias, o estudo das teologias sistemáticas. Como eu já falei, tem várias delas. Existe teologia mais apologética, que você pode encontrar do Norman Charles, do Alice MacArthur, você tem uma também de Franco Ferreira, você tem teologia sistemática mais do lado reformado, como a do Luiz Berkhoff,
como a do Erickson, você tem uma mais reformada, mais um pouco do lado continuista, como do Gruden, você tem uma de uma perspectiva pentecostal, você tem teologia pentecostal da CPAD, então tem várias outras teologias que você pode estar utilizando na sua leitura. Então essas foram algumas indicações que você pode fazer para poder passar esse momento de quarentena. Você pode edificar a sua fé nesse momento de quarentena através desses estudos, tá bom? Se você gostou, se inscreve no nosso canal para poder receber mais vídeos, você pode curtir, ative o sininho para você receber a sua notificação e até o próximo programa Um Papo de Graça, que vai ser durante toda a semana um vídeo, vai ser lançado aqui no nosso canal do YouTube.